Olá, pessoal, eu sou Rosi Alves, do Pod Concurseiro, e esta é a primeira gravação em São Paulo, no estúdio do Como Passei. Vocês lembram que eu vim para o Como Passei fazer uma entrevista com eles, né? Dessa vez como entrevistada para falar das aprovações. Aproveitei e falei sobre o projeto do Pod Concurseiro. E os meninos, o Rogério e o Anderson, ficaram encantados e quiseram ajudar, né, a esse projeto social. E no dia que eles falaram para mim, que foi bem na gravação, eu tremia assim de felicidade, né, de receber essa doação da parte deles de forma muito generosa, em ceder o estúdio do Como Passei para as gravações do Pod Concurseiro aqui em São Paulo, com a minha mudança para cá. Então, meninos, eu quero deixar aqui meu abraço, né? Um grande beijo para vocês e obrigada pela cooperação. E eu sei que os concurseiros que já conheciam ficaram muito mais admirados. E eu convido que vocês acompanhem as páginas deles no YouTube e no Instagram, Como Passei. Então, o Pod Concurseiro, para quem não conhece, é um projeto social voltado para os beneficiários do Bolsa Família, concurseiros do Bolsa Família. Eu capto bolsas de estudos através dos cursinhos, doações dos seguidores, para doar essas bolsas para essas pessoas do Bolsa Família. E hoje são 65 doações já feitas, né, para esses concurseiros. O projeto começou em agosto de 2023 e estamos agora em maio de 2024. Maio, né, Clara? E com a minha mudança para São Paulo, o projeto ele vem para cá também, né, com temáticas de histórias de concurseiros, técnicas de estudo, né, histórias também para se inspirar através das aprovações dos concurseiros. E também temáticas de algum concurso específico, carreiras, o que um oficial de justiça, em que ele atua, né? O defensor público, que eu já trouxe aqui também, para falar a sua atuação em relação à sociedade, porque muitas vezes as notícias em relação aos servidores acabam sendo muito assim, de uma forma muito sensacionalista, achando que o servidor não trabalha, né, que é uma benesse à estabilidade, coisas que a gente vê de forma muito comum, né, em alguns jornais sensacionalistas. E o papel do Pod Concurseiro é mostrar a administração por dentro, através dessas carreiras. E hoje a carreira é de analista de planejamento e orçamento, APO, que está com concurso vigente, está na etapa das discursivas, né, na data de hoje. E eu trouxe uma pessoa que eu sou muito fã, assim, admiro bastante. Você é muito importante. A Clara Marinho. E quando ela aceitou, gente, eu não tenho nem roupa para esse evento. E viemos parecida. Até o esmalte. Seja muito bem-vinda, Clara. Tudo de bom para você. Você mora aqui em São Paulo, né? Eu estou morando, sim, aqui em São Paulo. Nesse momento, eu faço doutorado em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas. E estou desenvolvendo uma tese sobre orçamento público, né? Então, essa coisa, né, que você falou da administração pública não ser só você não ficar ali parado, essa visão de que você está estagnado. Eu queria mesmo produzir conhecimento sobre a área que eu atuo. E é por isso que eu estou aqui. E também existe um recorte muito interessante nessa nossa conversa também de inspiração, né? Para muitas meninas que estão aí do outro lado e que não se veem na administração em papéis importantes para a sociedade, né? E muitas vezes as entrevistas, os convites nos colocam sempre nas mesmas caixinhas de você é mulher negra, então vai falar só sobre desigualdade racial, vai falar apenas sobre racismo, que são assuntos muito importantes. Esses assuntos eles são a abertura de portas para estarmos aqui, né, para falarmos de outras coisas. E eu sou muito crítica no sentido esse tipo de convite apenas. Eu quero ver pessoas negras falando de outros assuntos também, como finanças públicas. Vamos lá, né? A Emicida já fala, né? Permita que eu fale não apenas, né, sobre as minhas cicatrizes. Então não é sobre isso não nossa vida não se resume, né, a essas dimensões estanques, né, que, enfim,
as discriminações associadas a gênero e à raça, né? Tem muito mais coisas que a gente faz e a gente pode falar sobre isso. Eu acho que tenho muitos papéis, né? Muitos chapéus, né? Sim. Nesse momento, eu atuo como professora especialista visitante lá na Unicamp, no Instituto de Economia. Dou uma disciplina junto com o professor Pedro Rossi sobre orçamento e políticas públicas. Eu também sou conselheira de uma ONG que levanta a discussão sobre um serviço público de qualidade no Brasil, que é o República.org. Também sou conselheira alumni da Escola de Administração da UFBA, que é a minha escola, né, de origem, de formação. E também já fui mais atuante, mas junto com outros colegas de serviço público, a gente criou o espaço possível para a rede Elas no Orçamento acontecer. Então, é um espaço que hoje funciona com a autonomia e a potência das mulheres que estão lá. E a possibilidade de criar esse espaço de troca, de conversa, de confiança é algo que eu gosto muito, né, de ter, enfim, passado pela minha cabeça e pela cabeça das minhas colegas isso. Tem muita coisa que eu gosto de escrever também. A gente estava falando antes de começar aqui, né, que tinha o sonho do jornalismo para você, né? Eu acho que também fui contaminada por esse vírus da Glória Maria e de outras mulheres que atuam, né, na vida pública por meio do jornalismo. Enfim, é um pouco por aí. E falar do serviço público, a atuação, né, dos servidores para a sociedade é um papel com muita responsabilidade, né, e importante, né, para o concurseiro que está do outro lado, escolher a carreira do concurso que vai prestar. Sim. Que o regimento interno, na minha opinião, não é o suficiente. Acaba, muitas vezes, de uma forma técnica, seca, a pessoa não consegue se enxergar naquela atuação, ou às vezes está tão generalista os termos lá, que a pessoa não acha que eu vou pelo salário mesmo, o salário é bom, então eu vou fazer a prova. Sim, às vezes o conhecimento que chega até nós sobre como as organizações públicas funcionam, né, é muito rarefeito. A gente não tem muita ideia do que se desenvolve por ali. Então, eu, por exemplo, sempre quis ser servidora pública. Me encanta muito essa história de poder atuar em algo que impacta a vida de coletividades, de várias pessoas, né? Quando eu era criança, eu falava que eu queria ser diplomata. Cantava aos 4 ventos que eu queria ser diplomata. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu sou graduada em administração, né? Para mim, fazia muito mais sentido entrar mesmo nas entranhas, né, da administração pública. O primeiro concurso que eu prestei, e aí eu vou enfatizar isso porque eu tenho um perfil multitarefa, tá? Eu falei dos meus muitos chapéus e das coisas que eu gosto de fazer. Então, o primeiro concurso que eu prestei foi para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Eu fui aprovada, mas eu não fui chamada. Eu estava ali concluindo no meio do meu mestrado em desenvolvimento econômico e tal. E por quê? Porque naquele momento fazia sentido para mim fazer pesquisa aplicada, né? Eu posso produzir um conhecimento que pode ser mobilizado pela administração pública e isso fazer diferença na vida das pessoas. Daí, depois dessa, né, de não ter sido incorporada ao quadro, eu fiquei meio assim, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu gostava muito da carreira de políticas públicas e gestão governamental. Eu achava que era muito a minha cara. Né? É maravilhosa essa carreira. Eu acho também. Mas o que aconteceu comigo? O concurso que eu fiz dessa carreira, ele foi anulado. O de 2010? 2013, talvez. Ah, tá. Ele foi Dos um concurso, títulos, né? Ele foi um concurso anulado. Então, eu nem me lembro, por exemplo, se eu avancei, como eu avancei nas fases. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz quando eu vi a prova discursiva, porque tinha lá Guerreiro Ramos, que é um intelectual baiano, e eu era da escola de administração, então, pra mim, eu tinha assim, agora eu passei. Ia nadar de braçada. Isso aqui eu domino. Mas não rolou.
E eu fui aprovada na carreira de analista técnico de políticas sociais, a TPS, que está no mesmo bloco, né, do EPPGG, no concurso nacional unificado. E eu fui muito feliz nessa carreira, tá? Eu fui parte da primeira turma de servidores públicos que ingressou na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, né? Então, eu tive, nesse momento, a honra de trabalhar num momento muito frutífero da política de promoção da igualdade racial. Porque já tinha as cotas para as universidades, né? Para o ensino superior federal, já tinham sido aprovadas no Parlamento, né? No Congresso Nacional. Estava ali em discussão a criação de cotas raciais no serviço público. Estava no momento também de regulamentação do trabalho doméstico e de regulamentação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Enfim, então participei de um momento muito frutífero dessa política pública, né? Depois, é aquela coisa, né? Começa a coçar, né? Aí, então, eu queria me movimentar, fazer outras coisas, e aí eu fui resgatar a minha formação em economia, né? Eu sou mestre em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp. E aí eu acho que estava na hora assim, de tirar essa cartinha do bolso. E foi quando eu fiz o concurso de analista de planejamento e orçamento, né? O orçamento, ele sintetiza, né, o conflito distributivo na peça. A peça orçamentária é isso, né? Que parcela do excedente social vai para, né, do excedente, né, que parcela da riqueza de posse do Estado, como a gente vai alocar, como a gente vai realizar políticas distributivas, como é que a gente vai utilizar esses recursos para a estabilização econômica, né? Então, grosso modo, né, são essas as funções do orçamento, as grandes funções, de acordo, né, com a síntese neoclássica, vamos chamar assim, no campo da economia. E aí eu achei que estava na hora, né, de mudar para uma carreira que tivesse um outro papel na formulação e na execução de políticas públicas. Então, o analista de planejamento e orçamento, né, ele é responsável, entre outras coisas, por auxiliar o planejamento governamental, sintetizada na peça do Plano Plurianual. O Plano Plurianual não é a única peça de planejamento, mas sintetiza os esforços, né, da administração pública pelo período de 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, faz além de indicar as prioridades de atuação governamental, ela também lida, né, com as metas fiscais, aponta quais são os riscos fiscais. Então, essa ideia também de pensar sobre a política macroeconômica me atraía. Né? E a lei orçamentária anual é a despesa e a receita propriamente dita, né? Dividida em orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimentos. Então, ali, né, é a alocação pura e simples. Ali são os montantes. Então, quando eu saí da carreira de analista de política social, eu pensei assim, eu quero trabalhar com um grande sistema de política pública, né? A forma como a implementação de políticas públicas acontece no pós-constituinte, né? Sobretudo através dos sistemas nacionais de políticas públicas, né? Os sistemas nacionais de políticas públicas, eles organizam a intervenção, né, coordenada da União, dos estados e municípios, distribui as competências e tem um compromisso com a redução das desigualdades, né? Então, se a gente for pensar na área social, o grande sistema nacional de política pública que a gente tem é o Sistema Único de Saúde, e vários outros, né, vão tentando se aproximar da sua estrutura institucional, da forma de alocação de recursos, né, da forma de execução de políticas. E a primeira atuação que eu tive na Secretaria de Orçamento Federal foi justamente no Sistema Único de Saúde, né? Eu queria muito ter essa ideia de como o sistema se organiza, quais são suas legislações, quais os impactos, né, que o sistema tem na vida das pessoas. Então, a minha primeira atuação foi nessa área de política pública. Depois, eu fui para a educação. E aí, eu tive uma visão mais rica das universidades federais, né? Que é o que a União tem a competência para atuar, né? Sobretudo, o ensino superior federal.
a educação básica é algo muito mais próximo do Ministério da Educação e na execução no papel de coordenação das políticas. E aí eu me cocei de novo. E eu fui atuar, sobretudo, com avaliação de políticas públicas, né? Que remonta um pouco àquele desejo inicial que eu tinha de isso e do IPEA, né? Sim. Então, que é uma coisa que a gente vai descobrindo depois, à medida que a gente vai consolidando a nossa trajetória no serviço público, né? Uma vez que você tenha, né, adquirido competência para atuar em determinada área, as coisas vão se aproximando, né? Então, aquela coisa mais estanque que a gente tem no começo, às vezes, que é aprender como as coisas giram, como as coisas funcionam, né? Com o passar do tempo, né, da carreira, a gente vai conseguindo mesclar melhor as necessidades da organização que a gente está vinculada com as nossas necessidades pessoais, né? Então, eu tenho um desejo de refletir, de formular, de criar espaços de articulação, de formação de consensos, de geração de novas ideias. Eu curto fazer isso. E é possível fazer na carreira, né, que eu faço parte hoje, que é a de analista de planejamento e orçamento. E é isso. Quando esse ponto que você falou desse movimento dentro da administração, fica um recado para o concurseiro também, que quando você entra no serviço público, inicialmente pode gerar uma falta de pertencimento daquela atuação, não entender muito bem o que você está fazendo e o impacto que você esperava que a sua atividade tenha para a sociedade. Porque é um momento de você também se conhecer, né? Você vai conhecer a estrutura do Estado, como é que funciona. Quando eu entrei foi Ministério do Planejamento, como contadora, em 2016. Tá, eu entrei, aí fui para uma área de tesouraria. E eu tinha experiência com a área de custos. Então, eu fiquei inicialmente frustrada. Nossa, poxa, será que eu vou ficar aqui nessa atividade eternamente? Até eu mudar, que eu já imaginava ser auditora, porque eu pensava no concurso por etapas. Eu quero primeiro ser contadora federal, aí continuo estudando para ser auditora posteriormente, porque os cursos são mais caros, né? Para se especializar, eu não tinha essa condição para fazer isso de uma vez só, né? E aí, com o tempo, eu senti a necessidade de conhecer o Ministério do Planejamento. Embora estivesse numa área meio, né, na tesouraria, eu queria conhecer o Ministério do Planejamento como um todo, para entender a atuação dele. E a partir disso, você começa a até se descobrir onde você poderia estar atuando de uma melhor forma, no que você está, de que forma você pode entregar melhor, saber o impacto do que você está fazendo, porque começa a fazer sentido depois as coisas. Não fica uma coisa muito estanque. Aí, quando foi Ministério da Economia, 2019, teve a junção dos ministérios, né? Que eu brincava que ele não era mais ministério, era megastério. Era muito grande mesmo. Então, tinha Ministério do Trabalho, Planejamento, MDIC, né? E tinha um outro que eu esqueci agora. Vamos lá, Trabalho e Previdência, Planejamento e Orçamento, Fazenda. Isso. E o MDIC. Isso. Indústria e Comércio Exterior. E aí surgiu a necessidade de área de custos. Então, quando uma pessoa que sabia que eu tinha essa experiência na iniciativa privada tocou no meu nome numa reunião lá, então vamos chamar ela para trabalhar com isso. E aí eu comecei a entender um pouco mais do serviço público, megastério, trazendo a minha experiência com custo. Aí eu fiquei muito feliz. Fazendo o que eu gostava. Você toca num ponto muito importante, que para quem está fazendo concurso público, a gente precisa fixar um pouco isso, né? O fato de ingressar no serviço público não te exime de ser gestora da sua própria carreira.
Então, você precisa ter muito claro qual é a sua competência, aquilo que você sabe fazer bem e comunicar para as pessoas isso. Porque as oportunidades de alocação, de trabalho que te dão satisfação dependem muito disso, né? Do quanto você comunica aquilo que você sabe, qual a formação que você adquiriu. Então, assim, não é... É preciso gerir a própria carreira, né? Não é largar de mão. Né? Não é na posse que já sei qual é o seu talento, vou te inserir em tal área. Então, precisou que alguém soubesse da minha atividade anterior e surgiu a oportunidade e encaixou com a competência que eu tinha. Aí, a partir disso, né, mesmo assim, eu continuando a estudar para concurso, aí fui para auditoria. Aí é como se começasse do zero, entre aspas, né, porque é uma outra carreira. E eu não tinha experiência com auditoria. Então, na entrevista, eu não sei se você conhece a Eveline, da CGU. Hoje ela é secretária executiva. Ela teve um papel assim fundamental e ela ficou super emocionada quando ela soube. A gente estava numa reunião no dia da minha entrada em exercício. Eu, ela, o secretário e alguns novos que entraram comigo. E aí eles estavam falando, o que vocês estavam pensando da CGU para fazer o concurso e tal. E aí eu falei em relação ao impacto na sociedade que eu vi a CGU atuando. E daí ela... Deixa eu interromper. Aí o secretário estava falando outra coisa, outro assunto. Ela, deixa eu interromper. Rose, qual é a área daqui que você se identifica? Aí eu já tinha lido sobre as diretorias. Eu falei, a social. Ela, eu sabia! pela forma como eu tinha comentado, né, o assunto. E daí eu fui para trabalhar com a área social. Diretoria de Políticas Sociais. Fazer auditoria de políticas sociais. E que no TCM também. Porque eles foram buscar também a vocação do servidor. Então foi preciso comunicar, como você disse. Não tem como a pessoa adivinhar qual é a área que você gosta. E não tenha medo de falar. Porque às vezes a pessoa chega num lugar novo, não vou falar onde eu quero ir, para não dizer que está escolhendo e tal. Mas também, se você ainda não conhece a área que você quer trabalhar, dá-se o tempo de conhecer o órgão. Né? De ler um pouco mais sobre o órgão que você vai fazer o concurso. Se você já tomou posse, aprofunda um pouco mais a atuação do seu órgão. Porque sempre tem um lugar, né? Sempre tem uma área do órgão que você possa migrar e você se sentir melhor também. Sim, total. Né? Porque tomou posse em uma área que vai morrer nessa área. Né? No seu caso, antes de você fazer a prova de APO, foi qual ano o concurso do... Nossa, eu entrei em 2017. 17. Mas foi uma prova que se arrastou um pouco. Tanto que a gente estava antes de começar aqui conversando, né? Eu tenho 2 filhos. Eu estudei para o concurso de APO. Eu estava grávida da minha primeira filha, a Tarsila. Eu tive a Tarsila e fiz a prova do concurso quando ela tinha 3 meses. Então, eu fui fazer a prova do concurso, saí no meio, né, para almoçar, amamentei, voltei, né? E quando eu fui fazer o meu curso de formação, eu já estava grávida do segundinho, o Martim. Então, foi um concurso que demorou bastante, sabe? Porque a minha filha nasceu em 2015. Né? Então, eu comecei a estudar, olha só, eu estudei em 2014, gente. 2014, 2015, e o concurso só aconteceu, né? A posse só aconteceu em 2017. Então, foi um processo demorado. E a concurseira do outro lado, que não se identifica, né, nessas carreiras, o concurso de alto nível, por ser mãe, acha que não tem condições de passar nesse concurso, acaba fazendo comparações que coloca até mais a pessoa para baixo, né? Quer se comparar com alguém que não está trabalhando, que tem um dia inteiro para estudar e que é solteiro, não tem filhos, por exemplo. Olha só, a vida acontece. E uma coisa que eu aprendi sendo mãe é que é preciso priorizar. Porque é preciso ter tempo, né?
enfim, para desenvolver as várias dimensões da vida da gente, e os filhos passam a ser uma dimensão que se acrescenta na nossa vida quando eles chegam. Então, ou eu sou precisa naquilo que eu faço, ou não vai rolar, né? Então, nesse sentido, a maternidade oferece uma sabedoria às mulheres, que é de hierarquizar aquilo que ela precisa fazer para alcançar o objetivo que ela quer, né? Então, assim, realmente não dá para se comparar com quem tem 8 horas disponíveis para estudar para concurso, mas dá para ser precisa, né? Então, por exemplo, agora aqui na minha carreira de APO, o que é preciso entender para fazer uma boa prova, ou de APO ou no CNU, né? Primeiro, entender a história do instrumento orçamentário, entender sua estrutura, entender sua dinâmica. São 3 pilares. História, de onde veio, né, como é que um instrumento ele acontece? Está vinculado à modernização dos Estados nacionais. Você tinha uma peça que precisava, né, conter todas as receitas e despesas, e que tinha uma função de realizar o controle político do dirigente. Então, essa peça precisa ser elaborada pelo Poder Executivo, tramitar para o Poder Legislativo, né? Isso é o básico de orçamento. A outra coisa, ela precisa ser uma peça que tem 4 fases distintas, né? Então, eu preciso elaborar, eu preciso aprovar, preciso executar e controlar, né? Isso é um desenvolvimento que está associado, sobretudo, né, à experiência francesa. Depois, você tem uma modernização desse tipo de instrumento, né, que está muito vinculado ao século XX. Então, eu deixo de ter uma peça que é apenas, né, uma lista de coisas para fazer, e ela tem uma função macroeconômica muito clara, né? Ela é um instrumento de política fiscal. Então, o reconhecimento disso, né, de que ela tem a capacidade, né, de alocar grandes investimentos, fazer grandes blocos de investimentos públicos, que tem a possibilidade, né, de tirar as famílias do estado de pobreza e de miséria. Essa compreensão é uma compreensão do século XX, né? E depois de que eu posso ter uma intencionalidade na execução desse orçamento, né, que está vinculado à ideia de um orçamento-programa, né? Eu preciso realizar uma transformação na sociedade. Então, o orçamento ele é um meio para isso, não é? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: dá para ter precisão no estudo de uma disciplina como essa, tendo pouco tempo, porque não são só as mães, né? São trabalhadores que chegam em casa e que vão estudar para concurso. Então, sobre ser preciso, por exemplo, hoje a gente tem, que não estava muito dado, né, antes, esse podcast ele pode ser ouvido no caminho do trabalho, né? Então, você tem Opa, desculpa, me empolguei. Então, você tem a possibilidade, né, de colocar um fone no ouvido, tá ali, vai pegar o metrô, vai pegar um ônibus, está dirigindo, dá para ouvir, né? Você precisa de um momento, né, em que precisa fixar aquilo que está escrito na apostila para fazer exercícios. Então, esse momento é um momento de mais silêncio e mais concentração. Então, pôs os meninos para dormir, aguenta mais ali 1 hora, 1h30 para fazer questões, para fazer o fichamento, sabe? Não é de noite que você fica bem. De manhã cedo. De manhã cedo, antes de todo mundo acordar, né? Então, assim, tem uma precisão que é preciso ter sobre que assunto estudar e que estratégias de aprendizado mobilizar quando você tem pouco tempo. Então, uma vez que eu entendi que eu precisava, né, entender a história do orçamento, sua estrutura, PPA, LDO, LOA, né? Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, e entender como, né, o orçamento acontece, né? E aí eu ia dizer assim que prestar atenção um pouco nas notícias descritivas que estão ali na imprensa, tudo mais, são de grande valia, né? É isso, ser específico, ser preciso e focar. Aí tem que ser focado mesmo. Focada, não vou mentir, né? Então, é isso. Eu tenho 2 filhos e faço doutorado e sou professora nesse momento. Ou eu organizo meu tempo, ou eu sou muito organizada, ou não vai rolar. Então, nesse momento, eu estou dando aula de orçamento para estudantes que são estudantes de graduação, mas que vão fazer CNU e que vão fazer a prova de APO. Então, eles aproveitam vários elementos da minha aula e tudo mais para se organizar, para estudar, né? Sim. Então,
é um pouco por aí, sabe? O que eles demonstram muita dificuldade é relacionar os assuntos. A relação entre os assuntos para que o conteúdo ele seja aprendido de uma forma mais concatenada. Porque geralmente o estudo para concurso fica muito focado em apenas um escopo. Sim. Eu estudei PPA, já sei como é a estrutura do PPA, o que compõe, né? Mas entender a relação que é feita através da LDO nos instrumentos, enxergar o que a LRF traz como obrigação de responsabilidade fiscal e que tem a ver com os instrumentos orçamentários é um desafio. Porque acaba que eles leem a LRF com apenas uma lei seca, né, de uma forma que, se cair numa questão, como é que faz o contingenciamento dos gastos, ele vai só lembrar das palavras técnicas que estavam na legislação. Mas se pedir algo que venha trazer um problema prático... Eu vou dar uma dica aqui, gente. A coluna da Adriana Fernandes na Folha de São Paulo aos sábados, normalmente Fernandes. É uma coluna que condensa, né, as coisas que estão acontecendo ali na área orçamentário-financeira e são muito boas. A Adriana Fernandes e a Diana Tomazelli. Eu gosto muito e uso, inclusive, em sala de aula para explicar o movimento da peça orçamentária, né? Essa concatenação de que você está falando. Vou aqui puxar a sardinha para outra mulher também. A minha co-orientadora de doutorado, a Úrsula Pérez, escreve textos muito sintéticos no Nexo Jornal, que eu gosto também, que dão vida, né, às questões orçamentárias. Eu não vou mentir para vocês, tá, gente? Não é um assunto fácil. Isso, trivial. Orçamento público trivial. É um orçamento, tem sua aridez mesmo, e a gente vai entendendo por camadas. Eu diria que uma primeira aproximação sobre o tema é de aproximadamente 30 horas. Tem uma visão geral, né? O que são, né? Qual é a legislação? Constituição Federal, quais as suas, né, repercussões para os instrumentos, a criação dos instrumentos e suas repercussões, PPA, LDO, LOA. Depois, né, entender o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é a Lei de Finanças Públicas em vigor, que é a 4.320, entender como o novo arcabouço fiscal também se conecta a essas leis, né? Então, essa primeira aproximação, eu diria que são umas 30 horas aproximadamente. Depois, um aprofundamento, eu diria que são mais 30 horas de ver essas coisas, né, engrenagem funcionando. E questões, né, fazer um fichamento que faça sentido para você e tudo mais. Eu diria que são mais umas 20 horas, assim, de um estudo muito pessoal mesmo, né? Um estudo em que você consolida o conhecimento ali sobre os assuntos, né? Então, assim, de forma geral, o que é que acontece? A Constituição Federal, ela estabelece, não é, essas 3 grandes peças, PPA, LDO e LOA, e dá ao legislador, né, coloca ao legislador a responsabilidade de criar uma nova lei de finanças públicas. Essa lei, ela ainda não aconteceu, ela ainda não foi aprovada. Isso faz com que a Lei de Responsabilidade Fiscal cumpriu um papel, mas não esgota, né, a responsabilidade do legislador sobre o assunto. Então, essa lei ainda não foi criada. Que repercussão isso traz? Faz com que a LDO seja uma peça muito pesada nessa engrenagem orçamentária, né? Então, as diretrizes são diretrizes que vão ali se repetindo ao longo dos anos, né? É uma lei árida de entender, mas que vai colocando, né, a meta fiscal, que vai colocando quais as medidas que o governo central precisa fazer, né? Se as metas de primário, se as receitas, as despesas, se a arrecadação não se cumprir, se houver um crescimento, né, de despesas que está ali, coloca, né, quais são as medidas gerenciais, qual a gestão orçamentária que vai acontecer ali. E, enfim,
esse é o papel que a LDE termina cumprindo, né? Qual é a forma, né, de limitação de empenho e tudo mais. Então, depois a LOA, né? Você tem um processo de elaboração junto com os ministérios. Os ministérios, uma vez que é definida a necessidade de financiamento do setor público, uma vez que, né, a meta fiscal é fixada, você distribui, né, os limites, pré-limites para os ministérios, e eles vão elaborando, né, um referencial, e os ministérios vão elaborando sua peça. A SOF, né, tem um grande papel de fazer a consolidação disso. Isso não é um movimento isolado, porque também tem outras instituições importantes na área econômica sobre o assunto. Então, a gente tem a Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria de Política Econômica e a Junta de Execução Orçamentária, né, que, enfim, tem um papel de consolidar, né, uma grande consolidação desses interesses setoriais, né? E aí a peça é enviada para o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, ela é discutida por deputados e senadores, né, que estão lá porque foram votados pela população. Então, é nesse sentido que é uma peça tecnopolítica, né? Porque eu tive toda, né, um trabalho ali para fazer a peça, mas ela vai ser discutida pelos representantes da população e pelos representantes do Estado, né? Na Câmara Alta e na Câmara Baixa. E aí ela pode tomar, né, ter emendamentos, né, ter alterações. Depois ela é encaminhada depois de aprovada no Congresso Nacional, ela é encaminhada ao presidente da República, que pode vetá-la em determinados pontos, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente teve o veto das emendas de comissão, né? Porque o Congresso colocou um valor que o Executivo, no momento em que apreciou, né, a volta da lei, considerava que podia afetar a execução de outras políticas públicas. Então, a gente tem a possibilidade de vetos parciais. E, uma vez, né, que ela é publicada, ela pode entrar em execução, não é? A gente tem o decreto de programação orçamentária e financeira que vai, né, colocando, sinalizando quando os recursos podem ser gastos pelas áreas setoriais, né, uma programação mesmo. E, com o passar do ano, a gente tem, sobretudo, o relatório bimestral, né, que olha para aquilo que foi planejado. E aí, está acontecendo? Não está? Então, quais medidas podem ser tomadas diante, né, do que a gente já colocou nos demais instrumentos? Então, esse relatório bimestral, ele tem um papel de dizer assim, olha, a gente vai precisar contingenciar ou não, a gente pode liberar os recursos, né? Então, grosso modo, a engrenagem funciona desse jeito. E uma vez que a gente percebe que é possível não cumprir, né, tem alguma dificuldade no cumprimento da meta fiscal, o governo federal pode enviar um projeto de alteração, né, para o Congresso Nacional pedindo a alteração da meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, existe um movimento, né, contínuo sobre o assunto. É um ciclo, na verdade, que é bastante longo, né? Porque você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias ali, que vai em meados do ano para o Congresso Nacional. Depois você tem a LOA, né? Você tem mais ou menos ali eu diria que 2 anos em um, né? Sim. Para o orçamento, de fato, ser executado. A 10.180 ela pode também entrar como um conhecimento de estrutura, né, desses órgãos centrais, setoriais, no papel do orçamento, né, que ela se divide nos sistemas estruturantes, trazendo o papel da STN na parte financeira, né, trazendo a SOF no órgão central, os ministérios setoriais, de uma forma superficial. Não entra nesse detalhe, né, das peças, mas pode ajudar o concurseiro a enxergar o papel do órgão central, né, na estrutura do orçamento, né? Exato. O que você acha? Sim. E eu diria também o seguinte, tá, gente? Esses recursos alocados na lei orçamentária, eles dizem respeito a políticas públicas setoriais, né? Então, o SUS vai se organizar de um jeito, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social se organiza de outro, a educação se organiza de outra forma. Então, ter um conhecimento, uma aproximação sobre as áreas de política pública também é importante para entender como a operacionalidade do orçamento se dá,
né? Então, tem transferência fundo a fundo, né? Normalmente a gente está falando de despesas de caráter obrigatório. Né? Tem as transferências voluntárias, normalmente a gente está falando de despesas discricionárias. Então, esse movimento é importante também ter um conhecimento sobre as áreas de política pública e fazer um mergulho no orçamento que diz respeito ao quê? As classificações da despesa. Né? Você entende melhor a engrenagem quando você entende a classificação da despesa. Então, o que é despesa obrigatória? O que é despesa discricionária? A que tipo, né, de natureza econômica essa despesa corresponde? Né? Essa despesa, ela vem de emenda ou ela não vem? Então, as classificações orçamentárias são importantes para a gente entender esses movimentos, né? E penso que o momento, quem está fazendo o concurso de APL agora está quase na prova discursiva, né? Então, vocês já estudaram muito para essas pessoas que estão na discursiva de APL. Agora, é pegar todas essas coisas que estavam em caixinhas e tentar construir, né, uma argumentação coerente sobre o assunto. Então, como é que isso aconteceria, né, numa política setorial, por exemplo, de saúde? Como é que isso aconteceria, por exemplo, no campo dos investimentos públicos? Né? É importante imaginar essas possibilidades, porque, de fato, é com isso que você vai trabalhar, né? Sim. Né? E estudar para a discursiva numa segunda etapa é muito bom. A gente acaba descobrindo que sabia de forma muito superficial um determinado assunto. Achava até que sabia, na hora que está treinando a discursiva, nossa, aí pergunta uma coisa que você não sabe. Eu estava fazendo 90% de acerto na objetiva e eu não sei responder isso. Então, se desafia, né, o estudo pré-discursiva quando tem uma segunda etapa. Eu gosto desse modelo, de você ter uma prova objetiva e a discursiva em outra data. Sim. Porque é uma outra preparação. Sim, concordo. Né? Porque a objetiva é aquela coisa de você tem vários conteúdos, às vezes tem a mesma pontuação, né, básico e específico, e você não consegue aprofundar o que a discursiva espera de você, que geralmente é um conhecimento específico ou algum conhecimento muito transversal da prova. Né? E quando você tem esse tempo, você aprofunda mais naquilo que vai ser necessário para a sua atuação. Sim. Sim. Parece um mini curso de formação, né? Não sei. Te dá a possibilidade, né, de refletir, né, de forma mais apurada sobre tudo aquilo que você estudou. Aprofunda bastante. É uma chance, assim, de você aperfeiçoar, né, o conteúdo. E serão provas, né, de 2 turnos no edital, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde. O último concurso da PO eu fiz, mas eu fui lá de gaiata. Eu não estava estudando para a PO, eu estava estudando para a carreira de contadora. E aí eu me inscrevi, gente, quando eu cheguei na prova, o que eu estou fazendo aqui? Era uma prova muito difícil, extremamente difícil. Foi uma prova que tem um perfil um pouco diferente dessa, né? Essa é uma prova que ela... Lá naquela prova que eu fiz, de 2000, já não lembro quando, acho que 14 ou 15. Tinha política fiscal pesada. Tinha. E essa é uma prova que reflete a reestruturação, a recriação do Ministério do Planejamento. Por quê? A gente tem a Secretaria de Orçamento Federal, mais antiga, e que se manteve, né, durante o período do, como chama? Megastério? O Megastério da Economia. Megastério da Economia. A Secretaria Nacional de Planejamento foi uma secretaria que foi interrompida, né? Ela foi recriada nesse novo governo. Apesar de nós termos o instrumento de planejamento ali colocado. Apesar de continuar o PPA, a secretaria, né, ela não tinha mais a sua forma original. O Ministério também criou a Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas, que era uma atividade que a gente já fazia internamente, mas de forma fragmentada. Então, a prova para a carreira, ela precisa ter a capacidade, né, de acolher, né,
é claro que ela saiu, tem muitas áreas específicas, né, nesse concurso. Mas ela precisa acolher um profissional que vai trabalhar nessas diferentes áreas, né? O profissional de TI e tudo mais. Então, né, não dá para... Quando você está apostando em competências que podem transitar de um lugar para o outro, né? A prova, ela também toma outro caráter, né? Então, ela reflete a recriação do Ministério, nesse sentido. E eu acho que, pensando nisso, eu digo que a prova tem um caráter menos... Né? As provas discursivas, elas tendem a aproveitar a polivalência, né? A polivalência das pessoas. E que traz o CNU, por exemplo, ele tem esse desafio para o concurseiro também, de mostrar a aplicabilidade do conhecimento na atuação do serviço público. Diante da entrevista que foi feita com o José Celso no início, antes dos editais, né? Depois fui acompanhando através de outras entrevistas com a Cida Chagas também. Enquanto a gente conversava sobre o CNU, mostrando o guia referencial, né, que é um instrumento do Ministério da Gestão, junto com as universidades federais, pesquisadores que elaboraram, trazendo uma proposta dos concursos públicos do governo federal, do Executivo Federal, para que com conhecimentos transversais que sejam sugeridos para as provas, que tenham aplicabilidade prática e não uma matéria que está lá no edital, mas é apenas para efeito de uma prova e não para atuação do servidor, que não tenha nada a ver. Às vezes tem uma prova que cai em inglês, por exemplo, e o servidor nem vai atuar precisando da segunda língua de forma rotineira, né, na sua atuação. Colocar um conhecimento de realidade brasileira, por exemplo, que foi algo que já aconteceu com o APO, né, está acontecendo agora de novo, mas para os concursos tradicionais, não caía essa disciplina. Gente, olha que loucura, né? Como é que não cai o país que você... Exatamente, não caía. Porque, assim, né, trazer para a prova os desafios, realmente pensar em outros termos de realização da prova é muito legal, porque a realidade não é estanque, gente. Nós estamos o tempo todo, enquanto servidores públicos, lidando com problemas complexos que exigem soluções complexas. Sim. Né? E aí você tem, às vezes, uma prova profundamente reducionista, né, em relação à sua atuação. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de estudar para concurso, gente. Eu sofri como concurseira. Achar materiais dessas disciplinas, por exemplo? Sofri, porque, assim, na verdade, eu tinha muita dificuldade de encaixar as coisas no ABCDE, assim. Então, para mim, foi um esforço consciente, quando eu falei sobre precisão lá atrás. Foi um esforço profundamente consciente de que eu precisava estudar, né? Porque eu fiz a prova nesse contexto de que a prova era menos, né, preocupada com as complexidades. Então, eu, por exemplo, acho que super me daria bem agora no CNU, né? De ter uma prova que, enfim, que é mais aberta, mais oxigenada, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos o CNU. Para mim, tem uma coisa que é organizar, ter a previsibilidade, né? Você vai fazer uma prova, você pode se preparar para ela, né? E tal. E tem a previsão de que daqui a 2 anos vai ter tem uma expectativa de que aconteça ainda de novo. Nossa, gente, organizar a entrada no serviço público, né? E isso é uma coisa, né? Poxa, e se não deu nessa carreira, pode dar nessa, é conexa, não é uma coisa do outro mundo, né? Infelizmente, nós tivemos o adiamento da prova por conta da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, né? Eu espero que, sinceramente, se criem as condições para as pessoas conseguirem fazer a prova com tranquilidade. Acho que vai demorar um pouco, infelizmente. Mas é uma inovação a ser aplaudida, o Concurso Nacional Unificado. Nossa, que legal.
Você tem uma inscrição fragmentada, paga um concurso hoje, aí paga outro amanhã. É uma grana isso também, né? Isso permite uma padronização de materiais, uma organização e tudo mais. Eu ainda me pergunto, cá para nós, para quem faz a estratégia de escadinha, né? Como vários de nós já fizeram, se isso é uma boa, sabe? Eu fico me perguntando sobre o quanto isso atrapalha a estratégia da escadinha. É uma pergunta que eu me faço. E a outra coisa é que ela expõe um desafio para a administração pública, né? Que é assim, das desigualdades entre as carreiras, né? Então, acho que isso é uma coisa que o Concurso Nacional Unificado lança uma luz sobre aquilo, né? Sobre as competências e as remunerações vinculadas. Então, é uma interrogação que eu tenho também sobre o assunto. Mas entendo que é uma medida fundamental de racionalização do ingresso no serviço público e que tem o potencial, né, de cada vez mais ir inserindo discussões sobre a vocação das pessoas ali, né? Sim. Porque é isso, eu me sentia vocacionada, então eu fiz. Né? Foi difícil me organizar? Não vou mentir que foi, né? Gravidez, essa coisa de entender como a prova né? Ter um treinamento consciente para fazer prova, fazer redação. Mas é um esforço, assim, que eu não tenho nenhuma dúvida que me fez... Hoje, me fez feliz, assim. Nesse momento, eu me afastei da minha função no último dezembro, né? Agora eu estou inteiramente dedicada ao doutorado. Eu fiz o primeiro ano de doutorado trabalhando. Foi pesadão. Mas é isso, daqui a menos de 3 anos eu retorno com uma tese, sabe? Que pode ser mobilizada para novas intervenções. Então, assim... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Fala um pouco do Elas no Orçamento. Então, na sua participação lá, o que é o Elas no Orçamento? O que é o Elas no Orçamento? Primeiro, há dificuldades para a entrada de mulheres no serviço público, né? A gente falou aqui sobre como a maternidade, né? Como a maternidade, quando ela não é compartilhada, quando o trabalho de cuidado não é compartilhado, pode ser realmente muito difícil para a mulher conseguir se organizar para estudar, né? Ela contar apenas com ela mesma exige muita organização, né? E muita serenidade para atravessar esse processo. Então, assim, a gente já tem uma coisa que é uma dificuldade histórica, né, de se preparar para o concurso público. Então, isso é um elemento. Uma vez que e essas dificuldades, elas são ainda maiores para mulheres negras. Eu participei, por exemplo, de uma oficina em que as mulheres não se viam como aquelas que vão fazer concurso. Entende? O concurso não era considerado como uma possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. Entende? Inalcançável, então, assim. Exato. Então, como. assim, nós temos barreiras educacionais, tal, que qualquer indicador do IBGE é capaz de demonstrar. Nós temos mesmo uma internalização das limitações que nos são impostas, né? Então, não se considerar, né, apta para fazer. E a gente tem um filtro muito grande dentro do serviço público para considerar mulheres e mulheres negras como aquelas que vão ocupar determinadas funções decisórias. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com estereótipos, né, de achar que as mulheres não são, né, não estão colocadas, não vão render bem em determinadas ocupações. E tem a ver também com uma compreensão de que, assim, olha, ela não vai dar conta. Então, não vou chamar ela, não. Tá? Então, a gente tem, né, segregações ocupacionais. Né? As mulheres, às vezes, restritas a determinadas áreas, mesmo dentro do serviço público. Então, a gente vê uma sobre-representação de mulheres nas áreas vinculadas ao cuidado, repetindo um pouco aquilo que acontece, né, no espaço doméstico. E a gente vê também uma dificuldade de ascensão, né? Isso são discriminações. É importante nomear as coisas que acontecem. Então, muito ciente de que as discriminações poderiam acontecer
no momento de apontamento das pessoas para determinadas funções na administração pública, a gente fez um processo, né, de indicação coletiva. Né? Pô, você tem uma mulher que você admira, que ela é uma boa profissional, que ela pode contribuir em determinado assunto, indica ela aqui nesse formulário. Pode ser? Pode ser. Então, foi esse formulário que a gente fez. Sim. Foi dessa base que a gente partiu. E a gente inseriu também dados de raça, cor, né? Como você percebia que, às vezes, né, às vezes a gente fica nas próprias bolhas, às vezes a gente transita pouco. Uhum. E, ao transitar pouco, né, com instrumentos... Vamos combinar que a gestão de pessoas no serviço público precisa se modernizar. Né? Então, às vezes, o dirigente chega e aquelas informações não estão colocadas ali. Uhum. Né? Então, é importante ultrapassar a bolha pessoal. É importante ter outros inputs para colocar pessoas, né, para assumirem Sim. funções no serviço público. E a gente colocou essa lista para o público. Né? Por quê? Para dizer assim, olha... Tem mulheres capazes de assumir funções nas áreas não tradicionais, não vinculadas ao cuidado. Tem mulheres que podem, né, que têm experiência, que as habilitam a ser diretoras, secretárias nacionais de política pública. Então, foi promover essa bagunça. Né? A gente não fez ainda um amplo processo de democratização das posições de tomada de decisão no Brasil. O BID fez um estudo com dados de 2022 que demonstrava a nossa lanterninha nesse quesito. Né? Então, tem dados concretos, né, sobre o assunto, comparáveis regionalmente, que demonstram o quanto o Brasil está atrasado na promoção da igualdade de gênero na vida pública. Né? E aqui, por que no Brasil a questão racial é importante? Porque nós somos uma sociedade multirracial e multiétnica. Né? Nós asseguramos direitos constitucionais para a livre participação da população em variadas dimensões da vida e para usufruto do direito ao trabalho. Isso não tirei da minha cabeça. Uhum. Né? Então, é preciso avançar. Nossos vizinhos estão muito mais na frente que a gente. A gente é comparável em várias coisas, assim, a países muito segregados do mundo. Isso é uma questão. É uma questão. Olha, a gente fala muito, né? A gente fala muito assim, nas minhas discussões sobre burocracia representativa com outras pessoas que também estão preocupadas sobre o assunto, a gente fala sobre a importância de trazer novos olhares nas políticas públicas, né? Então, o concurso público, ele deve ter a capacidade de absorver diferentes estratos da população. E, uma vez as pessoas tendo ingressado no serviço público, ele tem que ter a capacidade de promovê-las, né, a posições que permitam Sim. que os olhares sobre a realidade eles sejam democráticos. Tem uma psicóloga que eu adoro, que... Ai, meu Deus, eu esqueci agora o nome dela, porque eu me vinculo, sobretudo, ao perfil, que é o saúde mental da população negra. Que ele enfim, está nas redes, sobretudo no Instagram. E aí, ela trouxe uma dimensão tão interessante esses dias, sabe? Que foi sobre a ideia de que agora nós temos refugiados climáticos, com a situação horrorosa que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E realmente é uma situação de enchente que a gente nunca viveu no país nessa proporção, no tamanho de destruição de infraestrutura física, no tamanho, né, de desarticulação de cadeias econômicas, de destruição dos sonhos das pessoas. A gente nunca viveu isso nessa escala que a gente vive associada a uma enchente. Mas nós já tivemos outras situações no Brasil em que as pessoas sofreram muito. Não por evento, Sim. Né, por outros tipos de eventos climáticos. A gente teve secas na região nordeste do Brasil que colocaram que expulsaram as pessoas do sertão. Né? Quando isso foi absorvido
como uma visão de política pública, né? Muito recentemente, né? De ter ideias de que você tem tecnologias que você pode viver, né? No sertão de forma, né? Então, assim, é sobre isso. É sobre pensar novas soluções, acolher outras experiências, né? Então, elas no orçamento veio com a perspectiva das mulheres, mas poderiam ser outras perspectivas, né? Então, a gente fez a lista. A gente tem mulheres que estão em posições muito legais no governo federal e nos governos estaduais que foram absorvidas, né? E isso é um fato a ser celebrado. Agora, informa, né, que a gente precisa também de mecanismos institucionais, né, de identificação de vocações, de identificação de talentos e de absorção desses talentos, né, em diferentes posições hierárquicas na administração pública, né. A ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, tem feito um esforço intencional, né, nessa direção. Então, nesse ano, do ano passado para cá, tem um programa de formação de lideranças exclusiva para pessoas negras e tem né, uma perspectiva de absorção, de olhar assim, então, esse curso aqui, né, essas matrículas, como é que elas estão, né, distribuídas, né? A ENAP tem feito esse esforço, né? Mas esse precisa ser um esforço intencional. Se a gente deixa as coisas como estão, elas não se transformam, né? Não é possível achar que fazer as coisas do mesmo jeito sempre vai produzir novos resultados. Não vai. Ou você tem intencionalidade, ou não se modifica. Por isso que existiu, né? Foi a ideia de orçamento-programa veio, né, para o seio da administração pública, porque você precisa ter intencionalidade, precisa transformar as realidades. Não é colocando uma lista de tarefas ou uma lista de despesas que você vai fazer um país continental como esse, com tantas desigualdades como esse, se transformar. Não Sim. A liderança no serviço público, às vezes, se resume à capacidade técnica, né? Das experiências que eu tive. Eu vi vários líderes, assim, várias pessoas ocupando cargos de chefia que apenas eram bons tecnicamente na área de atuação. A maioria homens, né? E nas áreas em que eu passei, né? É porque os homens, eles são... nessas áreas que a gente trabalha, eles são a maioria dos servidores ainda, né? São. A gente ainda não fez... o Serviço Público Federal, especialmente para as carreiras do ciclo de gestão, ainda são carreiras que carecem de democratização, né? As carreiras chamadas de Estado, né? Sim. Elas ainda precisam de novos fôlegos, né? E às vezes se resumia à capacidade técnica e essas pessoas, algumas delas não buscavam se capacitar gerencialmente. O que é gerir pessoas? A particularidade de cada um que você está gerindo a sua equipe. Não é apenas a entrega. Como essa entrega está sendo feita, né? Eu assumi cargos de chefia no executivo, mas eu precisei interromper uma parte dessa minha progressão em relação à chefia por assédio moral, né? Então, não é só incluir as pessoas no cargo de gestão, mesmo estando já capacitadas. Eu me capacitava muito na parte de liderança, gestão de pessoas e a parte técnica, né? Mas o que carece também é a manutenção desses líderes ocupando, né? De que forma a administração pode dar o apoio para esse líder, a atuação desse líder, a proteção desse líder também. Hoje, com o Guia Lilás, ele coloca na mesa essa situação. O que, para mim, na época, como não tinha esse manual, né? Eu me senti muito só. E não se falava em assédio no serviço público. E eu coloquei na mesa a situação, parecia que era a única situação que estava acontecendo. E a partir do momento que aconteceu comigo, outras pessoas vieram se aproximar e contando o que viveram.
porque precisou alguém falar alguma coisa, né? E eu ouvi coisas absurdas de mulheres muito competentes também e deixando de atuar na liderança por conta de assédio que viveu. Vou falar umas coisas do estilo postei e sair correndo. Uhum. Vamos lá. A primeira coisa é que, a despeito de ser condenável, o assédio moral tem sido mobilizado como uma tecnologia de produção de resultados na administração pública, porque ele produz resultados mesmo com o adoecimento das pessoas, sabe? E como falta uma cultura mesmo de o diálogo, né? Diálogo e letramento também. Às vezes as pessoas demoram muito a entender que elas estão numa relação abusiva de trabalho, né? O fato da gente ter assim, nunca vi ninguém punido por assédio moral, né? Também tem um efeito, né, pouco pedagógico, porque as pessoas às vezes continuam fazendo, né? Dá um recado totalmente diverso, né? Exato. Então, nesse sentido, a liderança principal, né, das organizações tem um papel fundamental de né, enfatizar que aquele é um espaço livre de assédio, né, que aquele é um espaço em que as pessoas podem confiar nas instâncias correcionais, é um espaço em que o assédio ele pode ser debatido, né? O assédio sexual, né, o assédio dirigido contra as mulheres, tem sido uma tecnologia muito eficiente de retirá-la das posições de tomada de decisão. Muito eficiente. O medo, né? Claro. Eu vou lá perder minha sanidade? Eu saio fora. Então, assim, né, eu fico pensando o quanto esse apelo à conformidade faz com que, no fim das contas, a gente né, fique um pouco refém mesmo. Agora, felizmente, né, a gente consegue falar sobre agora, né? Tem um Guia Lilás, a gente consegue, né, se manifestar sobre o assunto. Mas é isso mesmo. Há um tempo atrás nem se falava sobre o assunto e você tinha dificuldade de compreender que você estava numa situação como essa. Porque quais são os elementos? O que caracteriza um assédio moral? O que eu tenho que fazer quando o assédio moral acontece? Às vezes a gente olha o absurdo. Às vezes a gente continua numa situação para colher provas. E vai se adoecendo para colher provas. E vai adoecendo enquanto o agressor, a agressora continua impune. Né? Então, porque a gente precisa caracterizar materialmente a situação, né? Então, né? A gente ainda tem muito que avançar nessa agenda e eu fico muito feliz que a CGU tenha dado passos, né? Desde o ano passado. Em relação a isso, assim, né? E o MGI também, né? Tem o Pacto de Enfrentamento. Num Pode Concurseiro, eu trouxe a Ariana Franz para falar do guia referencial. Maravilhosa, né? A TPS. E ela é ouvidora, né, da CGU. E aí a gente fez um episódio só sobre o Guia Lilás. Ele traz muitos gatilhos. Eu disse para ela, a leitura do guia... ele foi feito, assim, né? A escrita foi feita para ajudar. São palavras simples, as pessoas se identificam. Mas para quem viveu, é uma leitura muito difícil. Porque para fazer a entrevista, eu estudei o guia e tal. E a leitura dele, para mim, foi difícil. Vinha as imagens, né, que eu vivi, a situação que eu vivi. E eu fazia o que eu amava na minha atuação. Né, de trabalho. Você entende que você foi tirada do jogo? Eu fui tirada do jogo. Isso. É sobre isso. É tirar assédio moral e sexual. São tecnologias que tiram as mulheres da disputa dos postos de tomada de decisão na nossa sociedade. E isso acontece com intensidade no serviço público não desprezível, que se reflete nos baixíssimos índices que nós temos de ocupação de mulheres nos postos de liderança, quando eles são comparados internacionalmente. Nós estamos muito atrasados. E quanto mais alto for o cargo,
mais você fica exposta a essas situações. Exato. Eu estou fazendo um texto agora. Estou nessa fase de doutorado, né? Produzindo texto. Então, eu estou fazendo um texto agora que eu estou me debruçando, né? Nessa... O que é que informa, né? Essa dificuldade de acolher mulheres negras em particular nessas posições. O que significa? De onde vem isso? Eu estou me debruçando um pouco, sabe? Porque acho que a gente precisa de tecnologias cada vez mais ajustadas, né? Sobre o assunto. E eu entendo, né, que como maior parcela da população, mulheres negras, nós observarmos, fazermos políticas dirigidas, né, para essas mulheres, nos permite, né, alcançar padrões de civilidade para toda a população brasileira, né? Porque são a base da pirâmide. Então, se a gente, né, cuida direitinho, a gente está fazendo bem para todo mundo, porque os nossos processos melhoraram para atender todas as pessoas, né? Então, se você atinge a base, da base ao topo, né? Sim. Eu penso que dá certo. Eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo fora do serviço público, né, num projeto do Pod Concurseiro. As entrevistas que eu fui fazendo, todas com abordagens extremamente profissionais, né, quando trazer o convidado, o fato de não ser das redes sociais, né, eu nunca fui das redes sociais. Ninguém me conhece, então precisava um movimento. Eu não queria ser, eu não queria que o convite fosse o fato de ser servidora. Eu queria que o convite fosse com base no projeto. Então eu envio o projeto, né, a entrevista que eu fiz do José Celso, por exemplo. Eu enviei o projeto de forma institucional para que houvesse a autorização da comunicação do órgão para que ele viesse fazer a entrevista. Então, fiz a entrevista, eu me identifiquei no vídeo, de que muitos têm, né, com base nisso, mas eu fico em paz de estar fazendo um bom trabalho. Você é millennial como eu, né? Então, a gente viveu sem internet, né? Tinha internet de escada, viveu pré-redes sociais. Então, a gente sabe, né, que parte decisiva da nossa trajetória depende da nossa competência, né? Enfim, que isso é o que faz toda a diferença, né? Não adianta ter uma chamada ali, né, que vai te fisgar se você não entrega aquilo que você se propôs. Então, exatamente. Exatamente. Isso aí. Então é isso, Clara. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu adorei o episódio, a gente passou por diversos pontos. Acredito que o concurseiro do outro lado que está se preparando para a PO, ou CNU, ou qualquer outro concurso que tenha finanças públicas, encontrou esse episódio como uma origem de informação para até rever a sua estratégia de estudos, né? Entregar conforme os pilares, como você mencionou, de que forma pontualmente eu posso me preparar para um concurso de finanças públicas ou outra disciplina, seguindo a mesma lógica. As mães que estão do outro lado, né? Saber que é possível, sim, estar numa carreira dessa, né? Com a preparação objetiva. Então, eu queria que você deixasse um recado para o concurseiro beneficiário do Bolsa Família, que também está nessa luta, né, de ingressar no serviço público, e todos os seguidores que acompanham o canal. Ai, gente, será que eu dou conta? Claro que dá. Vamos lá, gente. A primeira coisa é que a gente é beneficiário do Estado brasileiro o tempo todo. Então, fazer parte das entregas, né, dos produtos do serviço do Estado brasileiro é muito legal, assim, para quem gosta, para quem se anima com o assunto. Eu diria que ser servidor público é isso, é impactar em escala a vida das pessoas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o serviço público é uma estratégia de estabilização econômica das famílias. A gente não pode deixar de pensar nisso, né? Das famílias populares desse país. Eu sou, por exemplo, bisneta de um servidor público. Meu bisavô foi do Serviço Nacional de Febre Amarela. E isso foi o que propiciou, né, criar condições
para minha família seguir, né, filhos e netos seguirem os seus próprios sonhos. Então, num país tão desigual como o nosso, eu entendo todo mundo que se esforça, que se organiza para fazer parte do serviço público. Ele também é uma estratégia econômica, de estabilização econômica das famílias. Então, para você que quer sua estabilidade, não é problema nenhum, tá? Continue estudando. A terceira coisa que eu queria enfatizar é que, como eu disse, é preciso estratégia para estudar. Então, pensa nos momentos em que é possível tentar um tipo de estudo e que momentos é possível tentar outro. Até hoje, por exemplo, quando eu preciso estudar, mas não preciso estar naquela tensão toda, eu ponho o fone de ouvido, estou ali lavando minha louça, estou escutando, estou aprendendo. Agora, na hora que é preciso bastante concentração, realmente, eu tento um cômodo em separado. Não tem um cômodo na sua casa, vai na biblioteca, se organiza para chegar lá, né? Não tem biblioteca perto, tenta mobilizar a casa de um amigo, a casa de um parente, para ter um momento seu, né, para estudar em silêncio naquilo que é mais importante. E seleciona, hierarquiza os conteúdos, sabe? O que você sabe menos? Isso. Vai cair na prova, com certeza? Dá um gás. O que você sabe mais? Tal coisa. Já estudou? Faz só aquela revisada, né? E quando estiver mais próximo da prova, mapa mental e questões, né? Porque você recupera o conteúdo que você adensou durante o tempo e vai ali, né, verificando seus erros, seus acertos, qual a estratégia de última hora que você pode dar conta, tá? Acho que isso é muito importante também. Acho que é isso, pessoal. A gente se vê no serviço público, porque eu estou aí e eu gosto de fazer acontecer, tá bom? Muito bom, obrigada, Clara. E para você que acompanha as redes sociais, indiquem para o seu concorrente, concurseiro concorrente, o conteúdo do Pode Concurseiro, porque a concorrência é justamente manter o seu estudo diante das suas dificuldades, né? As minhas dificuldades que eu considerava os meus concorrentes, do que um outro concurseiro, né? Que eu aprendi tanto com outros concurseiros que estavam do meu lado, estudando para a mesma área, que enxergar o outro concurseiro como concorrente, eu acho que é uma vacilada se você pensa dessa forma. Você deixa de aprender com o outro. Eu fazia simulados com o meu concorrente, né, entre aspas, que é um grande amigo meu, o Renan. Um grande beijo, Renan. O Instagram do Pode Concurseiro, na data de hoje, que hoje são 17, né? 17 de maio. Eu sempre esqueço a data. Eu acho que é 18. É 18. Ele está suspenso por enquanto, né? Foi hackeada a minha conta privada do Instagram. E a do Pode Concurseiro foi desativada permanentemente pelo Instagram. E eu não fui comunicada, né? Porque, enfim. Então, 10 mil seguidores lá. Aí eu fiz um outro perfil do Instagram, chamado Pode Concurseiro Rose Alves, porque como já existe o Pode Concurseiro, né, que está desativado, não poderia ser do jeito que estava por conta desse problema do Instagram, mas a marca ela já estava em processo de registro desde o início do ano, então eles não podem me proibir de usar a minha marca, né? E então ganhei a tutela de urgência no Tribunal de Justiça de São Paulo para ter as contas de volta, que até hoje a conta privada está em poder dos ladrões. Não foi desativada. Desativaram o Pode Concurseiro. Por quê? Então, quando eu entrei na Justiça sem advogado, foi pedindo a restituição das minhas contas, comprovando com prints tudo o que aconteceu, o papel social que o projeto tem diante da sociedade. Ganhei a tutela de urgência e agora estamos nos processos finais de cumprimento, né, da decisão judicial. Espero que se resolva o mais rápido possível, mas como na minha vida já tive que começar do zero muitas vezes, eu abri novamente o perfil do Instagram, né, e muitas pessoas estavam já buscando os vídeos, porque uma coisa construída organicamente tem isso. As pessoas buscam o conteúdo. Não eram robôs, aqueles 10 mil. Foram todos organicamente, não precisou, sabe, de mostrar número de seguidores para alcançar. As pessoas entraram porque gostam do conteúdo. E o YouTube continua, o Pode Concurseiro, o Instagram é Pode Concurseiro Rose Alves. E acompanha também o Como Passei no YouTube e no Instagram.
Então, um grande beijo, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Até mais. Foi massa. Demoramos quanto tempo, Rogério?